E o despejo no Ethereum continua. Hoje a gente vai ver sobre o despejo da Grayscale com uma perda de mais de 300 milhões de dólares para o dia de ontem, com as negociações de ontem, fechando o dia em aproximadamente 130 milhões de dólares no negativo, enquanto a gente tinha o primeiro dia fechando em 100 milhões de dólares no positivo, o que não é nada bom, porque as vendas da Grayscale estão superando as compras das outras gestoras, com BlackRock, Bitwise e Fidelity, que são as três maiores negociadoras e gestoras de ETF de Ethereum neste momento. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os pontos negativos e a continuação de despejo de Ethereum que vai acontecer, na minha opinião, e a possibilidade sobre as regiões de fundo onde o preço pode segurar e a partir de então voltar a subir, tá bom? Tudo isso a gente vai ver no dia de hoje e vai ver também o Bitcoin, como que a gente está com o Bitcoin, quais que são as possibilidades e o que trouxe o Bitcoin para as regiões de 63 mil dólares por unidade. A gente vai falar sobre isso, mas primeiro vamos observar aqui o Ethereum. O que está acontecendo com o Ethereum? O que está acontecendo com o ETF de Ethereum? Eu tinha falado para vocês sobre essa possibilidade aqui, sobre a continuação de despejo da Grayscale, e a gente está vendo isso, e na minha opinião vai continuar acontecendo e talvez em proporções maiores, e a gente pode continuar vendo o Ethereum corrigindo. Depois a gente fala sobre gráfico, tá bom? Primeiro vamos entender o que está acontecendo com as vendas e a queda que chegou a 5% para o dia de hoje. Quando a gente vai ver as negociações de ontem, dia 24, a gente teve negociação no negativo para a Grayscale com o ETF ETHE, que gerou ali em aproximadamente 329 milhões no negativo, enquanto a gente tinha FETH, que é da Fidelity, que liderou ontem com o seu ETF, com 74 milhões de dólares. Depois a gente teve 45 milhões de dólares, depois a gente teve mais 29 milhões de dólares, depois 19 milhões de dólares, e depois as outras gestoras menores, que chegou ali a 17, 3 milhões e 2 milhões. Ontem, a BlackRock com o ETHA teve ali uma negociação baixa com 17 milhões de dólares. Isso em dólares. Quando a gente vê em Ethereum, a gente teve ali 21 mil Ethereum, depois 13, depois 8 mil Ethereum, para um despejo, um provável despejo de 93 mil Ethereum. Ou seja, quando a gente soma todas as compras e tira ali da quantidade de venda, a gente fechou no negativo aproximadamente 133 milhões de dólares e em Ethereum dá aí aproximadamente 38 mil Ethereum no negativo. Por esse motivo que a gente teve ou está tendo uma queda de aproximadamente 5% no Ethereum, porque nos próximos dias a gente pode ver despejos grandes vindo da gestora BlackRock. Essas vendas podem ser supridas lá na frente por outras gestoras, mas no momento atual as gestoras não estão conseguindo absorver essas vendas e esses etéreos serão jogados no mercado, infelizmente, tá bom? Isso pode continuar acontecendo para os próximos dias, o que não é nada bom para os próximos dias. A gente pode ver uma continuação de queda para o Ethereum e a gente fala mais sobre isso lá no gráfico, sobre até onde pode cair e até onde pode ir o preço do Ethereum. E outro ponto negativo que aconteceu essa semana foi mais saída de Bitcoin da Mt. Gox ou Mt. Gox, como algumas pessoas chamam, tá? Hoje, com aproximadamente 80 mil Bitcoins sob gestão para serem distribuídos, já foi mais de 70 mil Bitcoins que foram despejados ou entregues para os seus credores, tá? Isso vai continuar acontecendo, infelizmente. E com todo esse despejo que está vindo de Ethereum e Bitcoin, obviamente a gente vai ter queda no mercado. Hoje o Bitcoin chegou a tocar previamente lá próximo à região que tinha demarcado para vocês, está em 3.000 e pouquinho, chegou a 3.800, está voltando. Só que esse voltando, a gente observa que a gente pode ter aqui uma formação de uma bandeira, tá, pessoal? Então a gente não vai caracterizar isso daqui como fundo ainda, porque ele pode estar simplesmente formando uma pequena bandeira para continuar caindo com alvo aqui em 62.900 a 63 mil dólares por unidade, tá bom? Então a gente não caracteriza como fundo ainda, até mesmo porque podemos ter mais despejo aqui da Mt. Gox ou Mt. Gox, que pode mandar mais
bitcoins para os credores, e esses credores podem estar despejando aí no mercado, forçando o Bitcoin a corrigir um pouco mais. Então, acredito que não estamos em uma região de operação ainda, porque ele pode continuar caindo aqui até essas regiões 63, como tinha demarcado para vocês, tá? Continuo acreditando nessa possibilidade, da mesma forma que se porventura tivesse subido muito no dia de ontem, provavelmente com notícias positivas, essas notícias positivas poderiam levar o Bitcoin para 70, depois corrigir e continuar subindo. Só que não tivemos notícias positivas para levar o preço para 70 mil. Todas as notícias foram negativas e de despejo, não só no Bitcoin, mas também no Ethereum, onde a gente tem o Bitcoin se encontrando aqui nessa região de 63.900 a 64 mil. E, na minha opinião, pode cair um pouco mais. Pode vir para 63 ou até mesmo vir para 62, tá bom? Me perguntaram lá no grupo, Luiz, se perder 63, o que pode acontecer? Bom, aí a gente vai jogar em um prazo maior, em um time maior. Veja que 63 é uma região de suporte, vai passar a ser uma região de suporte. Abaixo dessa região de suporte, não temos mais nada para segurar o preço. O único próximo ponto que pode segurar o preço é 58 ou 54. Então, Bitcoin precisa segurar em 63. Se Bitcoin não segurar em 63, a gente vai continuar observando. Se não segurar, aí Bitcoin volta, infelizmente, para 58 mil dólares por unidade. E a nossa valorização pode acontecer só a partir de meados de agosto, tá? Então, agosto, chega finalzinho de setembro com a valorização rompendo a alta máxima histórica. Início de setembro, com diminuição de taxa de juros, a gente pode ter ali um possível aumento no preço, para lá em outubro chegar em 90 mil ou talvez 100 mil dólares por unidade, tá bom? Então a nossa grande valorização vai ser postergada mais para frente com as próximas atualizações positivas de mercado, como diminuição de taxa de juros, que pode impulsionar o mercado, e talvez as eleições, que também podem impulsionar o mercado. Mas as notícias que temos atualmente são notícias ruins, notícias de despejo. Até a JP Morgan fez um relatório falando sobre isso, falando sobre alguns pontos negativos que a gente tem no Bitcoin e que o Bitcoin não vai voltar para uma tendência de alta no curto prazo, que é impossível para as criptomoedas, para o Bitcoin reverter para uma tendência de alta no curto prazo. Eles levam em consideração várias coisas, e o que me chamou a atenção aqui, que o preço do Bitcoin está significativamente acima de custo de produção, que atualmente está estimado em 43 mil dólares. Está muito acima, ou seja, mostrando que está supervalorizado nesse momento, porque o preço de custo está a 43. Isso eles estão levando em consideração para uma possível regressão de preço. E que também o preço justo pela volatilidade do Bitcoin está em torno de 53 mil dólares. Então, eles apontam que isso pode levar o preço do Bitcoin a corrigir um pouco mais no curto prazo, mas que eles acreditam sim que no médio prazo a gente pode ter alguns aspectos positivos que podem impulsionar o preço do Bitcoin a partir do mês de agosto também, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, os catalisadores de curto prazo mostram prováveis correções para Bitcoin, correção na minha opinião até 63, se perder 63, aí é 58. Tá bom? Região de fundo para Bitcoin em 58, formando aqui até mesmo ombro, cabeça, ombro invertido, formando vários outros padrões aí que pode elevar o preço do Bitcoin, confluindo com o fundamento, confluindo com o que está acontecendo nos bastidores. Mas para as altcoins nesse momento, que era para ser um momento muito positivo, era para ser um momento onde a gente teria as altcoins subindo muito, onde a gente teria o Ethereum subindo muito com as negociações, está sendo um momento ruim, um momento totalmente contrário do que a gente esperava por conta da Grayscale. Para mim, é algo proposital da Grayscale, desalavancar o mercado, fazer com que o Bitcoin, com que o Ethereum corrija um pouco mais, com as divulgações aí de taxas muito altas acima do mercado, 10 vezes acima do mercado. Para mim isso é algo totalmente proposital. Pode ser proposital por diversos motivos. Dentre a desalavancagem do mercado, trazendo o preço mais para baixo para que eles consigam comprar mais barato, até mesmo para
desalavancagem de patrimônio. A Grayscale é uma das principais baleias, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, e quanto maior o seu patrimônio, quanto maior ativo sob gestão, mais difícil fica gerir esses ativos e mais alavancado a empresa vai estar. Não quero dizer alavancado indo lá em contratos futuros e fazendo uma alavancagem de 2, 10, 5, 20 vezes. Não é isso a alavancagem, não é único exclusivamente isso em contratos futuros. Alavancagem de patrimônio, muito patrimônio alocado ali sob sua gestão, muito dinheiro aplicado sob sua gestão e muita alavancagem sendo feita por essa empresa, e talvez eles precisem dessa desalavancagem, tirar um pouco desse patrimônio sob gestão, trazendo mais liquidez através das taxas. Então, talvez a Grayscale, nesse momento, esteja tentando fazer algo nesse sentido, isso na minha opinião, porque não existe uma justificativa para que uma empresa, uma gestora de ETF, por exemplo, cobre uma taxa de 10 vezes mais que as outras gestoras estão praticando. Quando a gente fala de uma gestora que está cobrando 0,25% de taxa, é uma gestora que já está cobrando uma taxa mais alta que o praticado sobre as outras gestoras. Agora, uma gestora que cobra uma taxa 10 vezes mais alto que a maior taxa do mercado, isso é algo proposital e tem um intuito de fato, derrubar o preço do ativo. Então, na minha opinião, o que a Grayscale está tentando fazer é isso, derrubar o preço do Ethereum ou desalavancar a sua empresa, perder parte de toda essa alavancagem, de toda essa quantidade de dinheiro que eles têm sob gestão, trazendo mais liquidez com as taxas. Talvez seja isso também e, consequentemente, acaba derrubando o preço do Ethereum. Então, a Grayscale, na minha opinião, está tentando fazer isso. Toda essa queda é proposital para, através da Grayscale, que detém e é a principal baleia de Ethereum nesse momento, tá bom? Qualquer outro motivo? Se o intuito deles fosse segurar Ethereum na sua empresa, eles colocariam uma taxa padrão. Ninguém sairia da Grayscale para ir para outra empresa sob gestão, para colocar em outra gestão, porque a Grayscale teria a mesma taxa. Então, se eles fizeram isso, isso é proposital e o intuito deles é derrubar sim o preço do Ethereum, tá bom? O Ethereum, na minha opinião, pode corrigir um pouco mais, pode voltar aqui para 3 mil dólares por unidade. Se o despejo amanhã continuar, a gente vai observar isso daqui, tá? As negociações de hoje, a gente vai observar amanhã. E se continuar o despejo for acima e no total fechar negativo, a gente pode ter o Ethereum até rompendo essa região e vindo aqui para 2.800 ou até mesmo para o fundo desse canal em 2.600 dólares por unidade, tá bom? Vamos acompanhar os próximos dias, vamos acompanhar as próximas negociações. Se isso daqui continuar, se a gente continuar vendo isso daqui, fechando o dia no total negativo, vai continuar a queda. Tá bom? Grayscale atualmente já mostra que fez algumas vendas, já teve vendas ali de Ethereum, tá bom? A gente tinha a Grayscale com 9 e pouquinho, quase 10 bilhões em Ethereum sob gestão. A gente tinha a Grayscale com 2,9 milhões de Ethereum, tá com 2,8. Muito rapidamente a BlackRock vai ultrapassar a Grayscale, porque a tendência da BlackRock é aumentar o seu portfólio e a tendência e intuito da Grayscale, na minha opinião, é diminuir esse portfólio, que já chegou a aproximadamente 30 bilhões e hoje com 26. Eles vão desalavancar, querem perder, querem despejar grande parte desses Ethereums para desalavancar a sua empresa ou para derrubar o preço de fato, para depois voltar ganhando ali com a diminuição de taxa, ganhando também com as taxas de negociação. As pessoas estão saindo, tá pagando taxa para eles, tá bom? Enfim, na minha opinião, é isso que está acontecendo com o mercado. Queda vai continuar, pelo menos 63 para Bitcoin, Ethereum pelo menos 2.800 ou 2.600, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Se ajudou, deixa o like que isso vai ajudar o canal a crescer. E também se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias para trazer vídeos como esse, para te ajudar a surfar aí esse ciclo de alta que vai acontecer muito em breve. Curtíssimo prazo, possibilidade de queda, mais médio prazo, na minha opinião, é alta, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.